Graças e paz, amados. Continuando aqui a nossa reflexão sobre o livro de Romanos, carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que residiam em Roma. Eu vou ler aqui o capítulo 1, o versículo 5 até o versículo 7, que diz assim: por intermédio de quem enviemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse trecho, Paulo ele reafirma o seu chamado divino, reconhecendo que ele não se nomeou, ou ele não se colocou, como um proclamador do evangelho por causa própria, não, mas que ele havia recebido a chamada de Deus. E ele destaca que essa chamada, ela é uma graça, é algo que Deus dá a uns de forma voluntária, não que haja um mérito pelo qual alguém foi chamado, que haja uma resposta ou alguma ação humana para receber esse chamado. A graça de Deus que chama homens pecadores, o qual Paulo mesmo reconhece que ele era o pior dos pecadores. Então ele entende que a sua vocação é algo que ele recebe por graça e que isso gera nele o amor ao nome do Senhor, que ele não leva o chamado divino como uma obrigação ou algo ruim, mas algo prazeroso, que ele faz com amor ao nome do Senhor. E aqui é importante destacar que ele entende a questão do privilégio que é ser chamado por Deus, que é ser vocacionado para esta obra. É importante destacar que não há posição melhor que um homem e uma mulher possa almejar do que ser um servo, uma serva de Deus. E Paulo destaca isso. Paulo, em outros trechos que a gente vai ler, em Atos 20, 24, ele fala: não tenho nada mais do que precioso, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Paulo tinha esse chamado como prioridade, como privilégio na sua vida. Mas além desse privilégio, Paulo destaca aqui também no texto que era também uma responsabilidade. Que esse chamado é o chamado para a obediência, é o chamado para ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus determinar. E a determinação de Deus está nas Sagradas Escrituras. Então é um chamado de renunciar à nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos carnais, renunciar aos nossos projetos pessoais, os nossos sonhos pessoais, para fazer aquilo que é o projeto do Senhor. Então ele entendia que a vocação, a chamada divina, ela é privilégio, mas ela também é responsabilidade. Responsabilidade de uma vida de obediência. Então aqui Paulo destaca a questão da obediência, que isso é realizado mediante a fé. É a fé que iria fazer com que o ser humano possa conduzir-se de acordo com a vontade de Deus. Ainda sobre esse trecho, Paulo, na sequência, ele não manifesta uma exclusividade, como se ele fosse o único nesse chamado, mas ele fala que também outros haviam sido chamados, pessoas que estavam ali em Roma, os próprios que estavam ali ouvindo essa carta também haviam sido chamados. Quer dizer, esse chamado não é um chamado exclusivo. Deus, naquela época, estava chamando pessoas de vários povos, de vários lugares, para esta tão importante obra de compartilhar o Evangelho. E esse mesmo chamado se estende aos nossos dias. Deus continua a levantar a sua igreja, Deus continua a chamar os seus eleitos não somente para a salvação
para a santificação, mas também para a proclamação do Evangelho. Deus continua derramando da sua graça, dando esse privilégio que é servir ao Senhor. Que hoje nós possamos ouvir através do Espírito Santo a voz do Senhor nos chamando para essa tão importante missão, e que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, que nós possamos, nosso coração possa estar convertido a esse chamado, para que através das nossas vidas o nome do Senhor seja glorificado, e que a gente possa contemplar a paz, o amor, a alegria, que é fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Que Deus possa nos abençoar através da sua palavra. Deus abençoe, eu agradeço aí por nos acompanhar nessa